entre aspas, né? Mas aí eles falam que não, que nós temos que realmente levar a sério na questão do horário. Por quê? Nós estamos sendo assistidos por toda uma equipe, né? Então, vamos falar sobre pressentimentos. Já houve estudos entre os cientistas, neurocientistas, tentando explicar sobre o pressentimento. Aí eles não conseguiram chegar a uma conclusão. Falar, mas pressentimento, etimologicamente falando, é pré-sentir. Sentir antes de acontecer. Aí eles fizeram vários estudos, monitoraram com um monte de fiozinhos, né, para dizer, bom, por que será que existe esse pressentimento? Em que momento que a pessoa sente isso? Não chegaram à conclusão, viu, gente? Então aí nós vamos para o livro dos Espíritos. O Kardec, ele compilou, escreveu, deu essa resposta em 1857. Cientistas agora não descobriram ainda. Dentro da psicologia fala que é questão de energia, né? Então eu também estudei muito na questão da psicologia, como é que explica. Também não tem uma explicação assim viável para essa questão. No livro dos Espíritos, de acordo com esta pergunta, o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Uma pergunta. Será que é? Se é, ou uma advertência do espírito protetor, em primeiro lugar temos que acreditar que existem os espíritos. Existem outras dimensões. Existem outros espíritos de elevados graus. Então, eles é que nos advertem, tá? Mas aí é uma pergunta. É sempre uma advertência do espírito protetor a resposta dos espíritos que deram para o Kardec. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto. Quer dizer, só eu vou receber isso. Não é ela, não é ele, só eu, íntimo e oculto dentro de mim, de um espírito que lhe deseja o bem. O espírito superior poderia ser o nosso guia, nosso protetor, nosso anjo guardião. É o espírito que está ligado comigo, nesse sentido. Aí vem outro questionamento. Mas será que tem algum espírito negativo que nos faz pressentir alguma coisa também? Já não é advertência. Nos faz pressentir alguma coisa negativamente, né? Então, para induzir a um caminho se não era para ir para este lugar, para destruir o outro. Do tipo assim, olha, aquele cara vai te matar, então mata antes. Né? É um pré-sentimento, mas é uma orientação negativa. Existe isso, essa influência? Tem, nós estamos em conexão com o mundo dos encarnados e desencarnados. Então, não é só essa resposta, viu? Tem influência dos espíritos protetores, mas também tem algo que acontece dentro da gente, que é a voz do instinto. O que é a voz do instinto? É a voz que vem dentro da gente, tá? É uma inspiração ou uma intuição. Então, vamos ver a resposta que o Espírito deu. E também a intuição da escolha anterior, é a voz do instinto. Escolha anterior, antes a quê? Antes de nós reencarnarmos, antes da gente nascer. Nossa, essa história vai longe, hein? Vai. Vocês, quando reencarnaram aqui na Terra, vocês têm esse conhecimento, essa consciência, essa noção? Nenhum de nós. Nós sabemos que imploramos para reencarnar, para a gente se ajustar, para a gente evoluir. Mas ninguém tem essa consciência. Nossa, eu implorei lá na fila, né? Fiquei lá aguardando a minha encarnação. Eu, pelo menos, não tenho essa consciência, mas o Livro dos Espíritos diz que não, nós não temos essa consciência. Por isso que nós nascemos com o véu do esquecimento de tudo que aconteceu. Mas que nós ficamos na fila, aguardando, falando assim, olha,
quando você estiver com 35 anos, você vai passar por uma situação assim, mas é para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Só que a gente não esquece. Mas nesse caso tem a voz do instinto, onde, né, ele vai nos alertar. De que jeito? Porque você tem alguma percepção extrasensorial. Vocês já ouviram casos, né, de pessoa que era para pegar avião naquele dia, mas de repente, por alguma razão, ele falou, não, hoje eu não vou pegar avião. Ou o sapato furou, aconteceu alguma coisa assim de que perdi a passagem. Nossa, como que eu pude perder passagem? Eu paguei tão caro isso, aquilo, depois será que eu consigo viajar isso, aquilo e tal? De repente, o avião cai. Vocês já ouviram muitas histórias assim, né? Então, é a voz do instinto dele, que ele, antes de reencarnar, ele já veio sabendo que ia passar por várias ou determinadas situações. Tá? Isso acontece com o acidente de alguma montanha caiu lá, né? Você não esteve lá, ou o contrário. Você não era para estar lá e você esteve lá. E a família de repente fala, não era para ele estar lá, era para o outro amigo dele estar lá, mas ele esteve lá. Por quê? Porque na verdade ele não tinha voz, o instinto tinha, mas só que pela lei divina era o dia dele desencarnar. Então quando ele tem que desencarnar, porque ele já escolheu antes de criar o projeto reencarnatório, ele vai desencarnar, tá? Então, pressentimento é um fenômeno muito assim, de grandes questionamentos, né, internos. Todo mundo gosta disso, desse assunto. Ai, porque eu tenho pressentimento, ai, porque eu tenho premonição, ai, porque eu tenho precognição. Tudo isso são semelhantes, são primos, tá? Mas isso é um assunto que a gente tem que saber que temos que estar muito conectados com a espiritualidade para nós podermos se integrar nesse saber. Do tipo assim, mas era para viajar e eu não fui, que bom, né? Então, essa sabedoria, essa sapiência, porque a gente está conectado também com a espiritualidade. Se vocês, de repente, não veem, vocês não leem, vocês não sabem que existe um outro mundo, realmente não iria acontecer assim muita grande vínculo, né, com esses acontecimentos. Então, vamos lá, né, esmiuçar essa questão aqui, né? O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. A doença também é a mesma coisa, tá? Não é só acidente. Quando essas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão que é a voz do instinto. Desperta quando chega no momento, tornando-se pressentimento. Alguém já teve essa voz do instinto falando alguma coisa? Falei assim, nossa, esse foi algo que saiu de dentro de mim. Alguém teve isso? Saiu essa impressão, essa percepção de dentro de mim, na verdade foi um pressentimento. Acho que a maioria das pessoas já, né, teve isso. Eu também já tive essas coisas, né? Porque sempre fui conectada, né? Querendo ou não, a gente é conectada com a espiritualidade. Deixa voltar e um pouquinho para frente, que olha, na Revista Espírita de 1858, boa noite, tudo bem? Não, tudo bem. A instrução dada por São Luís, é o espírito, viu, gente? O que entende por voz do instinto? Aí ele explica direitinho o que é a voz do instinto. Entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases da sua existência. Já foi explicado, mas vocês têm esse conhecimento? Eis a pergunta, o questionamento. Eu não tenho, tá? Então, sempre vem com vamos dizer, um chipzinho que nos alerta. E a gente tem que agradecer por isso, né? Por esse chipzinho, até na hora de adoecer também. Covid, né? Muita gente morreu de Covid, passou por uns momentos, passou por lugares que não deveria passar, que, como diz, né? Exatamente naquela hora que tossiu,
pegou o vírus, porque você não teve nenhuma voz do instinto. Então procurou a morte. Ah, mas será que o cara morreu antes do tempo? De acordo com o André Luiz, ele fala que uma boa porcentagem dos espíritos lá, né, porque ele é repórter do mundo espiritual, fala que muita gente morre antes do tempo, gente. Não ativa a voz do instinto, né? Sabe que beber e dirigir não combina, a voz do instinto vai falar isso, mas vai beber e dirigir, bate o carro, morre. Esse morreu antes do tempo. Então veja lá, quando essas fases têm um caráter essencial, conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo dentro de você. E tal impressão desperta ao aproximar-se, por um instante, olha, veja, por questão de segundo, dessa fase essencial, aí se torna pressentimento. Então a partir de hoje, veja bem se vocês conseguem perceber algo assim, né? Tem que ter uma lucidez de perceber, porque tem um autor lá espírita que ele diz que muitas vezes as pessoas não conseguem discernir bem entre pressentimento e imaginação. Aí como é que fica? Aí deixa eu ir para frente, não, agora é para trás. Olha, os pressentimentos, aqui eu vou falar aqui o seguinte, do instinto tem sempre qualquer coisa vago, na incerteza, o que devemos fazer. Então, nessa incerteza, o que é que a gente tem que fazer? Eu não sei se é pressentimento, eu não sei se é minha imaginação, eu não sei se é minha loucura, eu não sei se é meu transtorno mental, mania de perseguição. Então, aí nessa hora tem que fazer o quê? Oração. Ó. Quando está em dúvida, invoca o seu bom espírito, ou ora a Deus. Nosso soberano Senhor, para que lhe envie um de seus mensageiros. Um de nós, quer dizer, eles estão falando um deles, né? Então, ele vai esclarecer. E também tem uma outra instrução. Eu faço. Quando a gente orando, ainda não consegui perceber, porque o meu pensamento está totalmente obnubilado, né? Quer dizer, está totalmente assim, meio que esfumaçado. Aí você vai abrir o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, falei, Deus me ajude, me coloca uma resposta, porque eu não sei se isso é pressentimento, se isso é imaginação, se isso é loucura. Aí você abre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele orienta, vem a frase. Um parágrafo que seja, e já aconteceu isso comigo, gente. Não é utopia, não é imaginação, né? Falei, nossa, tá aqui a resposta, que maravilha, gratidão, Deus, né? Isso eu faço. Então, são várias orientações que nós encontramos pelo caminho da vida, né? Esse aqui já foi. Agora, 524, Livro dos Espíritos. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral, também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada. Quer dizer, será que ele nos adverte para o nosso comportamento moral, quer dizer, seus costumes, seu modo de agir no mundo, sua forma de ser, que você sabe que está errado. Ah, mas eu vou fazer isso. Eu sei que não está de acordo, mas ninguém está me vendo, ninguém sabe que eu vou fazer isso. Então, tudo bem, isso é conduta moral, né? Ou ele vai também em relação às coisas da vida privada, quer dizer, em todas as outras coisas, né? Ah, eu escolho hoje vir assistir a palestra ou não, ou eu vou trabalhar numa empresa, mas será que aquela empresa eu vou fazer coisas boas ou não, né? Tem vários questionamentos internos. Aí ele vai orientar também nesse sentido, no pressentimento nos diz. Porque eu acho que foi no livro A Gênese que fala que o pressentimento é um grande instrumento que Deus nos deu. É um grande elemento da nossa evolução, desde que saiba utilizar, conectar-se bem, né? Quando é que a gente pode conectar-se bem com este fenômeno? Vamos dizer, um tipo de sentimento que está dentro da gente. Quando a gente pode estar conectado com o divino. Aí, quando é que eu me conecto com o divino? Deixa eu continuar aqui, né? Depois eu falo essa pergunta que eu fiz.
Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência que fazem falar em nosso íntimo. A nossa voz da consciência é que precisa do silêncio, viu, gente? Por isso que eu falo para vocês, a vida, para que nós possamos ter a evolução, é movimento, alimento, pensamento, tudo positivo, né? Fazer o bem da melhor forma possível, o movimento do nosso corpo, porque nós temos esse corpo, alimento de uma forma saudável, pensamento, onde a nossa casa mental tem que ser sempre equilibrada, e silêncio. Se nós não conseguirmos fazer silêncio nesse nosso sistema capitalista, agitada, cheio de, vamos dizer, interferências, né? Onde nos leva ao caminho do hedonismo, do materialismo, dos prazeres sensoriais, dos 5 sentidos, a gente nunca vai conseguir ouvir a voz da consciência. Então, o momento, aqui eu consigo. Tem momentos que você, né, quando inicia, você está ouvindo a voz da consciência. Nesse momento é a voz da consciência da Luísa. Eu estou falando, e vocês nesse momento não dá para fazer essa autorreflexão. Mas vocês podem fazer isso em casa, fazendo um treinamento, né? Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Então, quando a gente não tem a capacidade de ouvir a voz da nossa consciência, como diz, Deus fala para outra pessoa através de outra pessoa, não é isso? Alguém chega e fala alguma coisa, fala, nossa, que pessoa chata, me falou isso, mas às vezes é para indicar um caminho de luz, um caminho de evolução. Também tem mais uma coisa, hein? Eu que sou psicóloga, falar psicóloga às vezes é aquela outra pessoa que fala, tá? Né, Simone? Às vezes a gente encaminha, né? Falei, mas que psicóloga chata, tá falando umas coisas que eu não queria ouvir. Mas é isso, né? Às vezes oferecem essa percepção através de uma pessoa, de um terapeuta, de um psiquiatra, de uns, como diz, médicos espirituais, vocês são, não vou falar médicos espirituais, não são curandeiros, ou terapeuta, né, que faz o tratamento espiritual, que vocês têm os mentores. Os mentores também falam, gente, vocês estão na maca de quinta-feira, eles vão falar também. Se vocês estão tão anestesiados, tão hipnotizados com o mundo comum, que precisa de alguém para falar, né? Ou psicólogo, ou algum amigo chato, pode ser, amigo chato também, mas está falando as verdades. Que cada um examine as diversas circunstâncias felizes e infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou. Pior que a gente não aproveita sempre. Fala, olha, o caminho é esse, né? O psicólogo geralmente mostra o caminho é lá. Eu não posso caminhar por você para ir lá naquela abertura, naquela luz, naquela solução. Mas nem sempre escuta, né? Não é isso? Nós somos assim, não é só vocês não, eu também sou assim, gente, tá? E nem sempre aproveita que ele teria poupado muitos dissabores se tivesse escutado. Muitos problemas se tivesse escutado. E coisa mais chata que às vezes a gente gosta de não ouvir é a mãe, né? Fala, toda mãe é chata, né? Pega no meu pé, fala coisas que eu não gostaria de ouvir, mas é uma instrução. Também isso é a voz da consciência. Deus criou uma figura tão sagrada que é a mãe, mesmo que seja chata, é um conselho muito sábio. Não estou falando com vocês não, viu? O livro, O que é o Espiritismo, ainda na questão 138, de onde vêm os pressentimentos. É uma redundância, é uma repetição, porque foi necessário repetir, tá? Quando a gente elabora a palestra, a gente sempre está conectado com eles. Eles falam, repete de novo, que eles precisam ouvir, eu primeiramente, né? Porque primeiro ouvido de quem está falando. Então é assim, de onde vêm os pressentimentos? São lembranças vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu nesses momentos de liberdade
Espírito somos nós aqui. Momentos de liberdade, gente, significa quando a gente está sonhando. Quando nós estamos sonhando, nós estamos livres desse corpo, tá? Não é no momento que a gente morreu, não. Então, no momento do sonho também a gente tem algumas mensagens que podemos dizer que é um pressentimento. Ah, eu sonhei com isso. E aí? Você acorda no dia seguinte e fala, poxa vida, será que é um presságio, um aviso, alguma coisa? Aí se eu não tenho certeza, se eu tenho dúvida, vai fazer o quê? Oração. Se a oração ainda não conseguir perceber muito bem claramente, vai abrir o evangelho e é batata. Dá tudo certinho, viu, gente? Isso somos nós. E algumas vezes advertências ocultas dadas pelos espíritos benevolentes. Só que a gente tem que saber ouvir a voz dos espíritos benevolentes. Nós, muitas vezes, ouvimos a voz dos espíritos, como que chama? Zombeteiros. É isso mesmo, né? Alguns espíritos vêm e falam algumas coisas. Imagina, que é isso? Você está sonhando, não é nada disso. Então, ouvidos de ouvir, olhos de ver que Jesus Cristo tanto nos alertou. Como eu estou falando disso, é nesse sentido. Outros temas, outras situações também, né? Sempre nós temos que estar atentos, nunca distraídos. O sistema capitalista nos distrai, tá? Não criticando. Nós dependemos dele, o nosso corpo precisa viver produzindo, né? Tendo dinheiro, tendo um trabalho, mas não esquecer o momento de separar também. O tratamento, quando a gente fala tratamento, gente, não é o tratamento que pressentimento não tem como tratamento, né? Mas tem como saber lidar melhor com esse tipo de sentimento. O pressentimento é um tipo de sentimento, mas de acordo com o livro dos Espíritos, eles falam que é uma sensação intuitiva, é uma percepção inteligente que nos é ofertado pelo Divino Pai, que nos faz acidentar menos nessa vida, né? Cheio de provas. Essa vida, vocês sabem que é cheia de provas. Saiu da esquina aí, se alguém tiver algum pressentimento, falando, não vou por aqui, não, vou por aqui. Aí, de repente, tinha uma quadrilha de ladrões aí, né? Tem tudo isso também. Então, o tratamento é o quê? Como a gente tem que nos lapidarmos? É realizar a obra de elevação de si mesmo. O que é obra de realização de si mesmo? É o autoconhecimento, né? A obra de realização de vocês é o estudo do autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Para nós podermos ter o autoconhecimento, a gente tem que desconstruir série de crenças que nós temos diante da vida, séries de valores que nos construíram diante desta vida. Aí é questão de perceber, bom, eu sou produto de que tipo de crenças? É outro encontro consigo mesmo para vocês saberem, tá? E valendo-se da autodisciplina, para você ter autoconhecimento, saber de tudo isso, você tem que ter uma disciplina, que só você consegue ter. O outro não pode ter por mim, né? Como dizer, intransferível, é contínua, a disciplina é super contínua, né? Hoje eu tenho disciplina, amanhã, faço de qualquer jeito, não é esse sentido. Principalmente na percepção com o divino. Estudos, estudar sempre. Por isso que eu falo, segunda-feira é palestra, parece que é nada, mas é um estudo, gente, tá? É um grande estudo que nos faz renovar, transformar, dignificar perante, né, o ensinamento grandioso divino. E comungar com os ensinos do mestre. Quem é o nosso mestre aqui, que no Espiritismo sempre fala, né, que ele é o guia, modelo? Jesus, né? Alguns falam que é Sananda, como que chama? Eu hoje vi, Yeshua, o Jeová, enfim, tem vários nomes. Mas a gente coloca Jesus como mestre porque nós sabemos disso. É Ele que nos deixou a direção para isso. Então, Ele
é que está nos ilustrando esse caminho de perceber e saber lidar melhor com a nossa existência. Não adianta reclamar que porque eu sou tão azarado, porque meu pai me criou assim, porque o outro vizinho que me provoca, porque lá o meu chefe é que é chato, né? Muitas vezes porque a gente não tem essa percepção. E a percepção só desenvolve quando a gente tem essa disciplina, autoconhecimento, etc. e tal. É o mesmo discurso de sempre, né? Bons pensamentos, boas palavras, cultivar a oração. Alguém sabe lidar com os seus próprios pensamentos? Difícil, né? Nossa, quando você descobriu que é difícil, aí porque você pensou no seu pensamento. Porque tem gente que nem sabe que é difícil. Eu penso. Mas, gente, tem que ter a consciência do seu pensamento. Tem gente que tem fixação mental. Eu penso uma coisa, faz assim, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta e nos adoece. Poxa vida, na hora que estiver pensando um looping, peraí, alguma coisa está errada aqui. Porque não é o meu pensamento, era pensamento de quem? Que nome se dá? Pensamento do obsessor. Mas a gente culpa sempre os obsessores? Não, porque a gente deu chance para que eles pudessem, né, se fixar aqui no pensamento. Ele também é igualzinho, né? Tá lá sofrendo, fala, deixa estimular mais ainda, ele pensar. Não. Quando nós temos o pensamento repetitivo, a gente tem que substituir por outro. É fácil? Também não, né? É um exercício constante, tá? Mas dá para substituir. Fala. Tem aqueles pensamentos também que tudo é frequência. Frequência. Eu posso emitir um pensamento que vai se conectar com alguém que está nessa mesma frequência, que vai aumentando isso, e chega uma hora que isso retorna para mim. Sim. Sair desse ciclo vicioso. Exato, né? Exato. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Vocês sabem disso, né? Tudo é frequência vibracional. A gente atrai a mesma frequência, vai e volta, cria uma psicosfera enfermo, doente, patológico. Vicioso, exatamente. Ou virtuoso, depende da gente, né? Fala. Dentro disso a gente tem oração, tem mantra, tem prece, tem mais algum outro caminho para sair desse ciclo vicioso? Tem as leituras boas. E isso eu vou falando através das minhas experiências, gente. Vocês não vão pensar que eu não tenho, porque ela já está falando, ela já está fazendo. Como a Célia diz, ela não come porque ela se preocupa tanto com a qualidade dos alimentos. Ela levanta às 5 da manhã, faço ginástica, faço meditação, faço mantra. Olha, eu faço tudo, viu, gente? Leio o evangelho todas as manhãs. Aí você pode ver que você pode escrever gratidão, gratidão. Mas gratidão já está tão massificado, está tão comum, gente. Se você fizer essa gratidão de coração, de alma, de espírito, você se conecta. Por quê? Lamentos, lamúrias é contrário de gratidão, né? Não diz que lá no inferno não tem para os espíritas, mas no inferno é um ranger de dentes, lamentações, né? Gritos. Então, quem lamenta criou o próprio inferno dentro da gente. Então, gratidão, exercício. Uma vez eu enchi o caderno de agradecendo todos, aí chegou num problema. Falei, agradeço até esse problema, gente. Esse problema é que está me ensinando, está me fortalecendo, está me direcionando para o caminho contrário. Tem que ter essa consciência, né? Claro. E a gente, né, a trancos e barrancos, às vezes a gente, mas faz, levanta e faz. Não dá para esperar de ninguém a nossa evolução. É intransferível. Agora, para encerrar aqui, você falou tudo, boas palavras, cultivar a oração e tal. Tem uma coisa, hein? Bons olhos. Veja o que você está vendo, né? Notícias péssimas, terríveis, não é ouvir, é ver mesmo, né? Aquelas coisas assim de massacre. Nós temos, às vezes, prazer de ver isso, porque o nosso reptiliano, o nosso cérebro instintual ainda gosta disso. Nós temos que transformar o cérebro para vir daqui no córtex pré-frontal, tá? Então, o que a gente vê com os olhos também faz a diferença. O que a gente escuta com os nossos ouvidos, né?
quando a gente escuta coisas negativas e você, ou fofocas, né? O que mesmo? Fala de novo. Quem? O que foi que aconteceu? É o ouvido, não é isso? Nós não temos a tendência, assim, de falar do outro através do ouvido. Tudo isso, nós estamos fugindo do caminho de luz. Então, para encerrar, caminho correto construído na base do amor e sabedoria, né? O caminho certo, caminho justo. Até no próprio budismo fala, né? Diz que tem óctuplos, tem 8 caminhos para a nossa evolução, que é pensar correto, agir correto, falar correto, estudar correto, enfim, tem 8, não lembro dos 8 lá, né? Então é tudo isso, nós temos que escolher por um caminho correto, ter consciência disso, de que isso vai me trazer uma autocura, uma boa energia para mim, como ele disse, é frequência. Nós vamos expressar essa frequência baixa, nós vamos receber tudo de volta, tá? Amor e sabedoria. O Emmanuel, ele fala, né, que para a nossa evolução nós temos 2 asas. Quais são essas 2 asas para a gente voar para o nosso crescimento, nossa evolução, para ir de encontro a nosso Pai Maior? As 2 asas, uma de sabedoria, outra de amor. Primeiro é de amor, depois é de sabedoria. Se uma delas falhar, a gente não voa. A gente fica parado assim, né? No chão, parado, ou só um fica e não consegue. Então, nós temos no nosso caminho como base o amor e a sabedoria. Tá bom? Tem alguma pergunta? Encerramos às 8 horas pontualmente. Na verdade, eu tinha várias cópias aqui. E, para encerrar, eu aconselho vocês a estudarem Jesus e Atualidade, da Joana de Ângeles, de Valdo Franco. Eu estudo e já compreendi 50%, gente. 100% ainda não, né? Mas é muito bom, gente. O caminho de Jesus no nosso mundo atual é o nosso mundo cheio, repleto de tentações, né? Como diz a palavra correta, que nos faz tropeçar nessa nossa evolução espiritual, tá? Então, o livro dos Espíritos também é muito importante, tá? Então, fica para a próxima aula, tem várias coisas, mas não vai dar tempo, tá? Então, agradecemos imensamente. Espero que vocês possam conseguir levar em prática, né? Tudo que vocês conseguiram. Não sei se alguma